Tudo o que existe, as galáxias, as estrelas, os planetas, até mesmo nós, provém de um único instante. Um momento tão breve e tão violento que deu origem ao espaço, ao tempo e a toda a matéria do cosmos. Chamamos isso de Big Bang, mas seu verdadeiro significado vai muito além de uma simples explosão. O que realmente aconteceu nesse primeiro segundo? Por que o universo se expandiu do nada? Neste documentário, exploraremos os mistérios da origem do universo, o nascimento do tudo, contado a partir das fronteiras da ciência. A resposta é simples: compreender a origem do universo não apenas nos oferece uma visão de nosso passado, mas também nos ajuda a entender nosso lugar nele. Cada estrela, cada planeta e cada galáxia que vemos no céu tem uma história a contar, e essas histórias estão entrelaçadas com a história da humanidade. Você imagina se pudéssemos desvendar esses segredos? Um dos mistérios que mais fascinam os cientistas é o momento do Big Bang, um instante em que tudo o que conhecemos começou a existir. Mas o que aconteceu nesse momento preciso? O que havia antes? A ciência ainda luta para responder a essas perguntas, o que nos leva a um universo cheio de enigmas. À medida que exploramos esses mistérios, encontramos conceitos que parecem desafiar nossa compreensão da realidade. Por exemplo, a ideia de que o universo se expandiu muito mais rápido que a luz em uma fração de segundo. Como é possível que algo se expanda a tal velocidade? E embora pareça incrível, a ciência nos diz que isso realmente aconteceu. Além disso, o universo se apresenta como um vasto quebra-cabeça, onde a matéria que vemos é apenas uma pequena fração do que realmente existe. A matéria escura e a antimateria são conceitos que continuam intrigando os pesquisadores. Por que o universo é dominado pela matéria, quando as teorias prevêem que deveriam existir quantidades iguais de matéria e antimateria? Esse mistério pode ser a chave para entender por que estamos aqui. E não esqueçamos o destino do nosso universo. Existe a possibilidade de que continue se expandindo eternamente, ou talvez um dia colapse sobre si mesmo. Que implicações isso teria para nós e para o futuro de tudo o que conhecemos? Cada uma dessas perguntas não é apenas um desafio intelectual, mas também nos conecta com a essência do que significa ser humano. Estamos em uma busca constante por respostas, impulsionados pela curiosidade e pelo desejo de compreender. A exploração da origem do universo é como uma viagem através do tempo e do espaço, uma jornada que nos leva aos confins da própria existência. Assim, enquanto avançamos nesta fascinante travessia pelos mistérios do cosmos, lembremos que cada resposta que encontramos apenas abre a porta para novas perguntas. A busca pelo conhecimento não tem fim, e cada descoberta nos convida a explorar ainda mais longe. Que outros segredos o universo guarda? Que surpresas nos aguardam no futuro? A aventura apenas começa. Você já se perguntou o que aconteceu no universo logo após o Big Bang? Para entendê-lo, é fundamental conhecer um fenômeno fascinante e quase surrealista: a inflação cósmica. Imagine um instante, apenas uma fração de segundo depois que tudo começou. Quando o universo se expandiu a uma velocidade inimaginável, muito mais rápida que a luz. Mas como isso pode ser possível? A resposta reside em uma teoria revolucionária que nos desafia a repensar nossa compreensão da física. A inflação cósmica sugere que, em um piscar de olhos, o universo se esticou de um tamanho minúsculo a dimensões colossais. O que isso significa para nós? Significa que o que hoje vemos como um vasto cosmos cheio de galáxias, estrelas e planetas, na verdade, começou como uma singularidade infinitesimal. Esse estiramento repentino ajudou a suavizar as irregularidades do universo, criando as condições ideais para a formação de estruturas complexas. E quanto à velocidade? A ideia de que algo pode se expandir mais rápido que a luz pode soar absurda, mas no contexto da inflação cósmica, não só é possível, como é uma parte crucial da narrativa do nosso universo. Durante aquele breve momento de inflação, o próprio espaço se expandiu, levando consigo todas as partículas que, eventualmente, formariam as galáxias que vemos hoje. Mas por que essa inflação ocorreu? A resposta ainda não está completamente clara para os cientistas, que continuam buscando provas e teorias que expliquem esse fenômeno. Um aspecto interessante da inflação cósmica é que ela levanta mais perguntas do que responde. O que desencadeou esse estiramento maciço? Alguns cientistas acreditam que pode ter sido impulsionado por um campo de energia desconhecido, enquanto outros sugerem que poderia ser o resultado de flutuações quânticas no vácuo primordial. Mas o que é exatamente um vácuo primordial?
É um estado de energia que existia antes que o universo começasse a se expandir, uma espécie de nada que, surpreendentemente, estava cheio de possibilidades. À medida que o universo continuava sua expansão, as partículas começaram a esfriar e a interagir. Mas como se formaram as primeiras estruturas nesse novo cosmos em crescimento? A inflação cósmica criou um ambiente onde pequenas flutuações de densidade puderam crescer, tornando-se as sementes de galáxias e aglomerados de galáxias. Esse processo é crucial, porque sem a inflação não teríamos a variedade de estruturas que observamos hoje no universo. Imagine por um momento como seria ver esse processo em ação. Um universo em constante expansão, onde a matéria e a energia se entrelaçam em um balé cósmico de criação. No entanto, apesar de sua importância, a inflação cósmica continua sendo um dos mistérios mais intrigantes da cosmologia moderna. Por quê? Porque, embora existam teorias que tentam explicá-la, ainda não encontramos evidências diretas que a apoiem. Isso significa que a inflação é, em muitos sentidos, um conceito no qual a ciência ainda está trabalhando. Agora, se a inflação cósmica foi o catalisador do crescimento do universo, como sabemos que realmente ocorreu? Os cientistas desenvolveram modelos e simulações para observar como a inflação poderia ter influenciado a distribuição da matéria no universo. Através de telescópios e observações da radiação de fundo cósmico, encontraram padrões que sugerem que a inflação pode ser uma explicação viável para a ordem que vemos hoje. Mas a história da inflação cósmica não termina aqui. Esse fenômeno também levanta perguntas sobre o futuro do universo. A inflação poderia continuar indefinidamente, criando novas bolhas de universo em um processo sem fim? Alguns teóricos sugerem que nosso universo pode ser apenas uma bolha dentro de um mar infinito de universos em expansão, cada um com suas próprias leis físicas. Isso abre a porta para a ideia de um multiverso, onde as condições podem variar drasticamente de um universo para outro. Enquanto continuamos explorando essas perguntas, é importante lembrar que a inflação cósmica não é apenas um conceito teórico, mas uma janela para nossa própria existência. Nos convida a refletir sobre nosso lugar no vasto cosmos e sobre como, em um instante, tudo o que conhecemos pode ter surgido de uma única ideia. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, pense naquele momento fugaz de inflação cósmica. Pense em como, do nada, surgiu tudo o que vemos. Em como cada estrela e cada galáxia é testemunha de um passado que mal começamos a entender. A inflação cósmica nos lembra que o universo é um lugar cheio de mistérios e maravilhas e que nossa busca por conhecimento apenas começou. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. O que havia antes do Big Bang? Essa pergunta tem intrigado cientistas e pensadores durante décadas, e a verdade é que não temos uma resposta definitiva. O Big Bang, essa explosão inicial que deu origem ao nosso universo, marca um ponto de partida, mas o que acontecia antes desse momento? Imagine um ponto em que não existia nem o tempo nem o espaço como os conhecemos. É possível que antes do Big Bang simplesmente não houvesse nada? Ou talvez haveria algo que não podemos perceber? A noção de antes é um conceito complicado. Em nossa experiência cotidiana, o tempo avança de maneira linear. Um minuto segue o outro, um dia após o outro. No entanto, quando se trata de cosmologia, o tempo como o entendemos pode não fazer sentido. Algumas teorias sugerem que o tempo começou com o Big Bang, o que significa que não há um antes que possamos explorar. Mas como podemos imaginar um estado em que nem mesmo existia o tempo? Esse mistério nos leva a aprofundar nas fronteiras do nosso entendimento. Alguns cientistas propõem que o universo pode ter passado por ciclos de expansão e contração, onde cada Big Bang é apenas um novo início de um ciclo anterior. O que aconteceria se nossa realidade atual fosse apenas uma fase em um ciclo sem fim? Essa ideia do universo cíclico desafia nossas noções de tempo e existência, sugerindo que o Big Bang não foi o princípio absoluto, mas uma transformação de um universo que já existia. Mas como podemos comprovar essa teoria? Por outro lado, existem teorias que sugerem que antes do Big Bang poderia haver um estado de vácuo quântico. Nesse cenário, o vácuo não é a ausência de algo, mas um lugar cheio de possibilidades. Poderia ser que o universo emergiu do nada, ou mais precisamente, de um potencial infinito que se colapsou no Big Bang? As flutuações quânticas nesse vácuo poderiam ter dado origem à criação do nosso universo.
No entanto, entender esse processo continua sendo um desafio monumental. Enquanto isso, alguns cosmólogos se aventuram a propor que nosso universo é parte de um multiverso, um conjunto de universos que coexistem, cada um com suas próprias leis da física. Isso significa que existem outros universos, talvez até com formas de vida e realidades completamente diferentes da nossa. Se esse multiverso existe, o que implica para nossa compreensão da origem do universo? As implicações são profundas e, muitas vezes, desconcertantes. Nesse contexto, o conceito de nada se torna cada vez mais intrigante. O que realmente significa não existir? Alguns filósofos debateram sobre a natureza do vácuo e a própria existência. Se o vácuo está cheio de potencial, é realmente nada? Essa pergunta nos leva a refletir sobre o significado da existência e como nosso universo, com toda sua complexidade, poderia ter surgido do que consideramos inexistente. Alguns modelos físicos sugerem que a energia e a matéria podem surgir de flutuações no espaço-tempo. Imagine que o espaço e o tempo são uma espécie de tecido, onde pequenas perturbações podem dar origem à criação de partículas e, eventualmente, a tudo o que conhecemos. Como isso se traduz no contexto do Big Bang? Essa abordagem nos leva a ver o universo não apenas como um lugar físico, mas como um fenômeno dinâmico em constante mudança. Enquanto exploramos essas teorias, é fundamental lembrar que cada resposta gera mais perguntas. Por exemplo, se o universo é cíclico, o que acontece nos intervalos entre ciclos? Há um fim e um começo, ou simplesmente é um fluxo contínuo? Compreender essas transições poderia oferecer pistas sobre os mistérios mais profundos do universo. A ideia de que o tempo e o espaço começaram no Big Bang também levanta questões sobre a natureza da realidade. Se o tempo se originou com o universo, isso significa que o tempo é uma criação do próprio universo? Ou é uma propriedade inerente que existia de uma maneira diferente antes do Big Bang? Esse tipo de reflexão nos convida a examinar nossas percepções do tempo e como afetam nossa compreensão do cosmos. Enquanto isso, o estudo da origem do universo continua avançando graças à observação e à experimentação. Telescópios e experimentos em aceleradores de partículas estão nos ajudando a desvendar esses mistérios. Embora muitas perguntas ainda permaneçam sem resposta, cada descoberta no campo da cosmologia nos aproxima um pouco mais de compreender as condições que deram origem ao nosso universo. É fascinante pensar que, apesar de nossa avançada tecnologia e compreensão científica, ainda estamos em busca de respostas sobre o que existiu antes do Big Bang. Cada teoria e cada hipótese é um passo mais em direção ao entendimento de nosso lugar no vasto cosmos. Pode ser que nunca cheguemos a uma resposta definitiva, mas a busca em si é uma jornada incrível, cheia de descobertas e maravilhas. Assim, ao contemplar a origem do universo, não apenas nos deparamos com perguntas sobre o que veio antes, mas também sobre o que significa fazer parte de uma realidade tão vasta e enigmática. Talvez, nesse processo de exploração, descubramos não apenas mais sobre o universo, mas também sobre nós mesmos e nosso lugar nesta grande história cósmica. O que realmente sabemos sobre a antimateria? É um conceito que, embora soe como ficção científica, é fundamental para compreender o universo em que vivemos. A antimateria é o companheiro malévolo da matéria. Para cada partícula de matéria, existe sua contraparte de antimatéria, com propriedades opostas. Mas por que não vemos antimatéria ao nosso redor? Por que o universo parece ser composto quase que totalmente por matéria, deixando a antimateria como um mistério quase invisível? Os cientistas teorizam que durante o nascimento do universo, logo após o Big Bang, quantidades iguais de matéria e antimateria deveriam ter sido criadas. No entanto, algo estranho aconteceu. À medida que o universo se expandia e esfriava, a antimatéria parecia se desvanecer enquanto a matéria prevalecia. O que poderia ter causado essa discrepância? Por que acabamos vivendo em um universo onde a matéria é a rainha e a antimateria se tornou uma raridade? Uma das teorias mais intrigantes sugere que, em algum momento após o Big Bang, certos processos físicos favoreceram a criação de matéria em detrimento da antimatéria. Mas que tipo de processos poderiam ter sido esses? Alguns cientistas exploraram a possibilidade de que existam interações que rompem a simetria entre matéria e antimatéria. Imagine que houvesse uma espécie de preferência cósmica pela matéria. Quais seriam as implicações disso?
A busca por respostas nos leva a experimentar com partículas em aceleradores de partículas, onde os cientistas criam antimatéria em quantidades diminutas. Mas o que acontece quando a antimateria entra em contato com a matéria? A resposta é espetacular. Ambas se aniquilam, liberando energia no processo. Esse fenômeno, que parece saído de um filme de ficção científica, é uma realidade que nos lembra da delicada dança entre ambas as formas de existência. Mas o que aconteceria se pudéssemos utilizar essa energia para algo mais do que apenas experimentos? No vasto universo, diversas teorias foram propostas para explicar a falta de antimatéria. Algumas sugerem que poderia haver regiões do universo onde a antimatéria é predominante, criando um cosmos dividido. Poderíamos estar cercados de antimatéria em alguma parte distante do espaço? A ideia é fascinante, mas também levanta perguntas difíceis sobre a própria natureza do universo. A matéria escura, um componente que forma grande parte da massa do universo, também foi vinculada à antimatéria em certas teorias. Mas como se relacionam exatamente? A matéria escura é o misterioso cimento que mantém as galáxias unidas, mas sua composição continua sendo um enigma. Poderia a antimateria desempenhar algum papel nesse quebra-cabeça cósmico? Os cientistas propuseram que, no futuro, poderíamos encontrar formas de utilizar a antimatéria como fonte de energia. Mas seria seguro? E mais importante, teríamos a tecnologia e o conhecimento para manejá-la adequadamente? A antimateria poderia revolucionar a forma como entendemos a energia e a física, mas também poderia ter riscos inimagináveis. Por outro lado, a pesquisa sobre a antimatéria levou a descobertas inesperadas na física moderna. Você sabia que as técnicas desenvolvidas para estudar antimatéria contribuíram para avanços na tecnologia médica? A tomografia por emissão de pósitrons, ou PET, utiliza princípios de antimateria para obter imagens detalhadas do corpo humano. Que outros segredos esses estudos poderiam revelar sobre a natureza do universo? Os mistérios da antimatéria não são apenas um tema para físicos e cientistas, são parte da nossa busca humana por compreender o cosmos. Em nossa vida cotidiana, as perguntas sobre o que constitui nosso universo nos afetam a todos. A matéria e a antimatéria nos convidam a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no vasto universo. À medida que continuamos investigando, os enigmas sobre a antimatéria nos levarão a descobrir não apenas mais sobre o cosmos, mas também sobre nós mesmos. A história da antimatéria é uma história de descoberta, luta e talvez de esperança para o futuro. Quem sabe que segredos futuros da antimatéria a ciência nos revelará? Assim, enquanto olhamos para as estrelas e contemplamos o imenso universo, lembremos que a matéria, a antimatéria e tantas outras incógnitas continuam lá, aguardando para serem desveladas. A busca por respostas continua. E cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender a verdadeira origem de tudo o que conhecemos. Você está pronto para continuar explorando? Você já se perguntou como é possível que o universo seja quase perfeitamente plano? Esse mistério, que pode parecer simples à primeira vista, é na verdade uma questão fascinante que tem intrigado os cientistas por décadas. A ideia de um universo plano tem profundas implicações sobre sua estrutura e seu destino final, e entendê-lo é fundamental para decifrar o enigma do cosmos. Primeiro, o que significa que o universo é plano? Em termos simples, refere-se à geometria do espaço no universo. Se o universo fosse perfeitamente plano, as leis da geometria euclidiana se aplicariam em grandes escalas. Isso implica que, se traçássemos linhas paralelas, elas nunca se cruzariam. Mas como se mede a curvatura do universo? Os astrônomos utilizam a radiação cósmica de fundo e a distribuição de galáxias para determiná-la, e os resultados têm sido surpreendentes. Imagine que você está observando um enorme balão. Se você encher o balão, a superfície se expande. Em um universo curvado, a luz das estrelas poderia seguir um caminho que eventualmente a levaria de volta ao seu ponto de origem. No entanto, as observações mostram que o universo tem uma curvatura muito próxima de zero. Isso significa que, em escalas cósmicas, o universo parece ser quase plano. Mas o que isso implica para nós? A noção de um universo plano sugere que a quantidade de matéria e energia no cosmos está em um delicado equilíbrio. Se houvesse mais matéria, o universo colapsaria sob sua própria gravidade, levando a um destino final conhecido como Big Crunch. Por outro lado, se houvesse menos matéria, o universo se expandiria para sempre, esfriando e perdendo sua capacidade de formar estruturas. Mas e essa misteriosa energia escura que parece estar impulsionando a expansão acelerada do universo?
A energia escura é um dos componentes mais intrigantes do universo. Acredita-se que represente cerca de 70% da densidade total de energia do cosmos. No entanto, sua natureza continua sendo um enigma. A energia escura contribuiu para a plenitude do universo? Os cientistas estão trabalhando arduamente para responder a essa pergunta, mas por enquanto continua sendo um mistério. Considerando isso, podemos refletir sobre o equilíbrio perfeito que parece existir no universo. As condições iniciais do cosmos eram tão precisas que qualquer variação, por mínima que fosse, teria mudado drasticamente sua evolução. O que isso significa para a existência da vida? Se o universo tivesse sido apenas um pouco mais denso ou mais leve, talvez as galáxias, as estrelas e, portanto, nós não estaríamos aqui para contemplá-lo. À medida que exploramos o conceito de um universo plano, surge outra pergunta intrigante. É possível que existam outros universos com diferentes geometrias? Algumas teorias sugerem que nosso universo poderia ser apenas um entre muitos, formando um vasto multiverso. Nesse multiverso, alguns universos poderiam ser curvados, enquanto outros poderiam ser planos ou até mesmo ter formas estranhas. O que aconteceria se encontrássemos evidências desses universos paralelos? A ideia de um universo plano também levanta questões sobre seu futuro. Se o cosmos continuar se expandindo, será que chegará um ponto em que a expansão se detém? Ou, pelo contrário, continuará se expandindo eternamente, tornando-se um universo frio e escuro? Os cientistas continuam investigando essas possibilidades, e cada resposta nos leva a novas perguntas. Outro aspecto fascinante da plenitude do universo é sua relação com a inflação cósmica. Essa teoria sugere que, nos momentos posteriores ao Big Bang, o universo experimentou uma expansão exponencial. Mas como essa inflação se relaciona com a geometria do universo? Alguns pesquisadores acreditam que a inflação poderia ter estabelecido as condições necessárias para que o universo se mantivesse plano. No entanto, ainda estamos longe de compreender completamente esse fenômeno. À medida que aprofundamos esses conceitos, torna-se evidente que a plenitude do universo não é apenas um dado curioso, é uma chave para entender a própria natureza da realidade. A pesquisa em cosmologia está em constante evolução, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de responder perguntas que têm desconcertado a humanidade por séculos. Que outros segredos o universo nos reserva em sua busca por revelar sua origem e destino? Finalmente, é importante lembrar que o estudo do universo é uma aventura coletiva. Cada pergunta que fazemos, cada mistério que exploramos, nos une em nossa busca por conhecimento. A plenitude do universo é apenas um dos muitos enigmas que nos convidam a olhar para as estrelas e refletir sobre nosso lugar nesse vasto cosmos. Enquanto continuamos indagando e aprendendo, é provável que descubramos verdades surpreendentes que mudarão nossa compreensão do universo e, talvez, de nós mesmos. Que segredos esconde o fundo cósmico de micro-ondas? À medida que olhamos para o vasto universo, encontramos uma radiação tênue que preenche todo o espaço. Essa radiação é como um eco, o sussurro distante de um evento incrível na história do cosmos. Mas o que isso realmente significa? Imagine um universo que, no início, era uma esfera quente e densa, cheia de energia. À medida que se expandia, essa energia esfriou e se transformou no que hoje conhecemos como matéria. No entanto, apesar da distância e do tempo que nos separam desse instante primordial, ainda podemos ouvir o eco daquele momento. O que os cientistas chamam de radiação de fundo cósmico. Mas como algo tão antigo ainda pode ser detectável? A resposta reside em como essa radiação foi esfriando e se expandindo ao longo de bilhões de anos. Em seus primórdios, era uma luz brilhante e quente, mas hoje se apresenta como um suave e misterioso sinal de micro-ondas. Você consegue imaginar como seria observar aquele brilho original? Embora não possamos vê-lo, podemos captar suas pegadas através de telescópios e outros instrumentos. Ao fazer isso, conseguimos construir uma imagem do que aconteceu nesses momentos cruciais do universo. Cada pequena mudança nessa radiação de fundo, cada variação de temperatura, nos conta uma história. Mas que tipo de história? Essas pequenas flutuações são as sementes que darão origem às galáxias que conhecemos hoje. Através dessas variações, os cientistas conseguiram traçar um mapa da distribuição da matéria no universo. Mas o que aconteceria se essas pequenas diferenças não existissem? Sem essas variações, o universo seria um lugar muito diferente. Em um cosmos uniforme, a matéria não teria tido a oportunidade de se agrupar e formar estrelas, planetas e galáxias.
Assim, cada vez que observamos a radiação de fundo, não estamos apenas olhando para o passado, mas também explorando o destino do universo. Não é fascinante pensar que essas pequenas imperfeições deram origem à nossa existência? No ano de 1965, dois radioastrônomos, Arno Penzias e Robert Wilson, descobriram acidentalmente essa radiação enquanto buscavam sinais de rádio. O que encontraram foi uma espécie de ruído de fundo que não conseguiam explicar. Mas o que isso significa para nossa compreensão do universo? Sua descoberta foi um marco, fornecendo evidências tangíveis do Big Bang e de como esse evento monumental moldou a realidade que conhecemos. Desde então, missões como o satélite COBE e o telescópio espacial Planck mapearam com maior precisão essa radiação, revelando detalhes surpreendentes. Por exemplo, foi descoberto que a radiação de fundo tem uma temperatura média de aproximadamente 2,7 graus Kelvin. Mas por que essa temperatura é tão importante? Esse número não é apenas um dado, é um indicador de como o universo se expandiu e esfriou ao longo de bilhões de anos. À medida que aprofundamos esses dados, encontramos perguntas ainda mais intrigantes. E quanto às variações na radiação? Os cientistas identificaram padrões que sugerem como a matéria se agrupou nos primeiros momentos do universo. Mas por que algumas áreas do céu são mais quentes e outras mais frias? Essas diferenças são essenciais para entender a evolução do cosmos. Além disso, o que acontece com a composição dessa radiação? Através de seu estudo, aprendemos sobre a quantidade de matéria e energia escura que compõem o universo. Isso nos leva a refletir sobre perguntas ainda mais profundas. O que é realmente a matéria escura? E por que parece dominar o universo apesar de não podermos vê-la diretamente? A radiação de fundo cósmico também nos oferece pistas sobre a geometria do universo. As observações indicaram que o universo é quase plano, o que tem implicações profundas sobre seu futuro. Mas o que significa que o universo seja plano? Em termos simples, isso sugere que a quantidade de matéria e energia no universo está equilibrada de forma que sua expansão se mantenha constante. Cada descoberta em torno da radiação de fundo cósmico não apenas responde perguntas, mas também gera novas interrogações. A cosmologia é um campo em constante evolução, e a cada avanço nos aproximamos um pouco mais de compreender nosso lugar no vasto universo. Quantos mistérios mais nos aguardam para serem descobertos nessa jornada? No final, a radiação de fundo cósmico não é apenas um eco do passado, é uma janela para os segredos do universo. À medida que continuamos explorando e analisando, percebemos que cada resposta traz consigo novas perguntas. O universo é um enigma fascinante e a busca por sua compreensão é uma jornada sem fim. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há histórias escondidas por trás de cada estrela, cada galáxia e cada raio de luz. A radiação de fundo cósmico é apenas uma das muitas ferramentas que temos para desvendar os mistérios do cosmos. Pronto para continuar explorando? A radiação fósseis é um dos ecos mais fascinantes do Big Bang, um remanescente que ainda persiste em nosso universo. Mas, o que é exatamente esse fenômeno e por que é tão crucial para compreender a origem do cosmos? Imagine um instante em que tudo o que conhecemos, o espaço, o tempo e a matéria, surgiu de um ponto incrivelmente denso e quente. Nessa explosão de energia e partículas, gerou-se uma radiação que viajou pelo universo durante bilhões de anos. Agora, essa mesma radiação é o que podemos detectar hoje em dia como uma tênue luz no fundo cósmico. Um aspecto intrigante dessa radiação é sua temperatura. Você sabia que a radiação fósseis tem uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus Kelvin? Isso significa que, embora seja extremamente fria em comparação com o que experimentamos na Terra, é um lembrete constante dos primeiros dias do universo. Mas como sabemos que essa radiação é o eco do Big Bang e não simplesmente ruído cósmico? A chave está em sua uniformidade e nas pequenas variações que apresenta, que são como as imperfeições em uma superfície lisa. Essas variações são essenciais porque nos contam histórias sobre a distribuição da matéria no universo primitivo. Ao observar essa radiação, os cientistas puderam desenhar um mapa de como se formaram as galáxias e as estruturas que vemos hoje. Qual é o significado dessas pequenas diferenças de temperatura? São as sementes das futuras galáxias. Essas variações ocorreram pela gravidade, que começou a juntar a matéria nos primeiros momentos do universo. Cada pequena mudança na temperatura pode indicar a existência de uma região de maior densidade, que com o tempo se tornaria uma galáxia.
A descoberta da radiação fósseis não foi um acidente. Em 1965, Arno Penzias e Robert Wilson, dois radioastrônomos, estavam realizando experimentos com um radiotelescópio quando se depararam com um sinal persistente que não podiam explicar. Após investigar, perceberam que estavam detectando a radiação de fundo cósmico, uma descoberta que lhes rendeu o Prêmio Nobel. Você consegue imaginar ser parte de uma descoberta que confirmasse uma das teorias mais importantes da física moderna? Foi um momento crucial para a cosmologia. A radiação fósseis não apenas nos fala do passado, mas também oferece pistas sobre o futuro do universo. À medida que o cosmos se expande, essa radiação se esfria. O que acontecerá quando eventualmente se tornar uma sombra quase imperceptível? Alguns cientistas acreditam que poderia desaparecer completamente, o que significaria que o universo enfrentaria um futuro muito diferente. A radiação fósseis é um lembrete de que o universo está em constante mudança e evolução. Mas o que acontece se nos aprofundarmos ainda mais nas implicações da radiação fósseis ao estudar sua composição? Os cientistas descobriram que ela é composta principalmente de fótons. Esses fótons, que são partículas de luz, viajaram desde o Big Bang, atravessando o espaço e o tempo. A luz que vemos hoje é um vestígio daqueles primeiros momentos. Uma testemunha silenciosa da criação do universo. Além disso, ao analisar essa radiação, conseguimos obter informações sobre a matéria escura e a energia escura, dois dos componentes mais enigmáticos do cosmos. Como é possível que algo tão etéreo como a radiação nos ajude a entender o que não podemos ver? A resposta reside na forma como a radiação interage com a matéria. As pequenas variações na radiação nos dão pistas sobre a quantidade de matéria escura que existia nesses primeiros instantes e como influenciou a estrutura do universo. E aqui vem uma pergunta intrigante. Poderia essa radiação conter segredos ainda não descobertos sobre a natureza do universo? Cada vez que se consegue detectar uma nova variação ou uma mudança na radiação de fundo, abre-se uma janela para novas teorias e conceitos que poderiam revolucionar nossa compreensão do cosmos. A busca por esses segredos é o que mantém os cientistas em constante investigação. A radiação fósseis também nos convida a refletir sobre nosso lugar no universo. Como é que, a partir dessas primeiras partículas de energia, chegamos a formar estrelas, planetas e, finalmente, seres conscientes que se perguntam sobre sua origem? Cada um de nós é parte dessa história cósmica. Um fio na vasta trama do universo que começou com o Big Bang. À medida que avançamos em nossa compreensão da radiação fósseis, nos encontramos em uma jornada que vai além do físico. É uma jornada em direção ao entendimento do que significa ser humano em um universo em constante expansão e transformação. Essa radiação nos conecta com o passado e nos impulsiona em direção ao futuro, lembrando-nos de que, embora muitas perguntas ainda permaneçam sem resposta, a busca por conhecimento é o que verdadeiramente define nossa existência. Em conclusão, a radiação fósseis é mais do que um simples sinal do passado. É uma ponte entre a origem do universo e nosso presente. Cada vez que olhamos para o céu, estamos olhando para trás no tempo, conectando-nos com aqueles momentos iniciais que moldaram tudo o que conhecemos. E à medida que continuamos explorando esses mistérios, a radiação de fundo cósmico continuará sendo um farol de descoberta, guiando-nos em nossa eterna busca por respostas sobre o cosmos e nosso lugar nele. O que é a matéria escura e por que é fundamental para entender nosso universo? Muitas vezes, menciona-se que o cosmos é composto por uma grande quantidade de matéria escura, mas muito poucos sabem realmente o que isso significa. A matéria escura é uma forma de matéria que não podemos ver nem detectar diretamente, já que não emite luz nem energia. Mas como sabemos que ela existe? A resposta está em como a matéria visível ao nosso redor se comporta. As galáxias giram a velocidades que, se considerássemos apenas a matéria que podemos observar, não deveriam ser possíveis. No entanto, há algo mais, algo invisível que fornece a gravidade necessária para mantê-las unidas. Nos primeiros instantes do universo, logo após o Big Bang, a matéria escura desempenhou um papel crucial. Mas em que consiste realmente sua influência? Imagine um enorme campo de força que guia a formação de estruturas no universo. Os cientistas acreditam que a matéria escura atuou como um esqueleto invisível, atraindo a matéria visível ao seu redor e ajudando a dar forma às primeiras galáxias e aglomerados de estrelas. Sem essa substância misteriosa, o universo que conhecemos hoje seria muito diferente. O que aconteceria se a matéria escura não existisse?
Se eliminássemos toda a matéria escura do universo, as galáxias simplesmente não poderiam se formar como fazem. A velocidade de rotação das estrelas dentro das galáxias seria tão baixa que, no final, elas se dispersariam pelo espaço. No entanto, a matéria escura não apenas influencia a formação de galáxias, também afeta o destino do universo. Embora não possamos ver diretamente a matéria escura, sua presença é inferida através da gravidade que exerce sobre a matéria visível. E quanto à busca pela matéria escura, apesar de sua elusividade, os cientistas propuseram diversas teorias sobre sua natureza. Alguns sugerem que ela poderia ser composta por partículas subatômicas que não interagem de maneira convencional com a matéria normal. Outras teorias sugerem que poderia ser uma forma de energia escura, vinculada à expansão acelerada do universo. Mas até agora, não conseguimos observá-la diretamente, o que levanta um enorme enigma. É possível que a matéria escura tenha efeitos em nossa vida cotidiana? Embora não possamos vê-la, sua influência é onipresente. As trajetórias das galáxias, a distribuição das galáxias no espaço e a estrutura em grande escala do universo são todos testemunhos de sua existência. De certa forma, a matéria escura é como o pano de fundo que sustenta tudo o que observamos. Um lembrete constante de que há muito mais no universo do que nossos sentidos podem captar. No contexto da evolução do universo, como se formou a matéria escura? Os cientistas acreditam que ela se gerou nos primeiros momentos após o Big Bang, quando o universo era um lugar extremamente denso e quente. À medida que se expandia e esfriava, a matéria escura começou a se separar da matéria normal, criando um ambiente onde as estruturas cósmicas poderiam começar a se formar. Mas que papel a matéria escura desempenha na formação das primeiras estrelas? Quando a matéria escura se agrupou, criou zonas de alta densidade que atraíram gás e poeira. Esse gás colapsou sob sua própria gravidade, dando origem às primeiras estrelas. Sem a matéria escura, esse processo de formação estelar teria sido muito mais difícil, se não impossível. Assim, a matéria escura se torna o arquiteto invisível do cosmos. À medida que exploramos mais sobre a matéria escura, novas perguntas surgem. Poderia haver diferentes tipos de matéria escura? Algumas teorias sugerem que poderia haver variedades de matéria escura, cada uma com diferentes propriedades e efeitos no universo. Isso abriria um vasto campo de pesquisa que poderia mudar nossa compreensão da física. A matéria escura também levanta uma questão fascinante. Estamos sozinhos no universo? Se a matéria escura faz parte da estrutura do cosmos, poderia haver formas de vida que também sejam invisíveis para nós? A busca por vida extraterrestre é afetada pela natureza oculta da matéria escura, o que nos leva a perguntar se há outros seres que, assim como nós, tentam desvendar seus segredos. À medida que a tecnologia avança, os cientistas continuam buscando maneiras de detectar a matéria escura. Experimentos em laboratórios subterrâneos e observatórios espaciais estão projetados para captar qualquer indício de sua existência. No entanto, o caminho é longo e complicado, e muitas vezes parece um jogo de gato e rato. Nesse sentido, a matéria escura nos lembra que o universo está cheio de mistérios que ainda não resolvemos. À medida que continuamos explorando nosso cosmos, cada nova informação sobre a matéria escura pode levar a descobertas que poderiam mudar nossa visão do universo completamente. Então, o que nos reserva o futuro em nossa busca por respostas sobre a matéria escura? A ciência está em constante evolução, e cada nova descoberta pode nos aproximar um passo mais de desvendar os segredos que permaneceram ocultos por tanto tempo. À medida que nos aprofundamos nesta nova era de exploração cósmica, a matéria escura nos convida a continuar questionando, investigando e nos maravilhando diante da grandiosidade do universo que habitamos. Na próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que além do que você vê, existe um universo de enigmas esperando para ser descoberto e a matéria escura é apenas um deles. Estamos preparados para enfrentar o desconhecido e continuar explorando os limites de nossa compreensão? A resposta a essa pergunta pode mudar não apenas nossa visão do universo, mas também nossa própria existência nele. Você já se perguntou como o universo vai acabar? Ao longo da história, a humanidade tem tentado entender seu lugar no cosmos e, claro, seu futuro. A pergunta sobre o destino do universo tem intrigado cientistas e filósofos igualmente. Mas, o que as teorias atuais realmente dizem sobre o que espera nosso vasto lar? Primeiro, vamos falar sobre a expansão do universo.
desde que Edwin Hubble fez suas observações em 1929. Sabemos que as galáxias estão se afastando umas das outras, mas o que isso significa para o futuro? Se o universo continuar se expandindo, o que acontecerá dentro de bilhões de anos? Alguns cientistas sugerem que ele pode continuar se expandindo para sempre, levando a um futuro frio e escuro, onde as estrelas se apagam e as galáxias se dispersam. Esse cenário é conhecido como o Grande Apagão. No entanto, há quem considere que a expansão poderia parar. Imagine um universo em que a gravidade de toda a matéria visível e escura seja forte o suficiente para frear essa expansão. Nesse caso, o universo poderia chegar a um ponto de equilíbrio, onde a expansão para e as galáxias deixam de se afastar. Mas o que aconteceria então? O universo poderia começar a se contrair? Esse cenário é conhecido como o Grande Colapso, onde tudo o que conhecemos poderia se unir novamente em um ponto extremamente denso, semelhante ao que ocorreu no Big Bang. E embora esses dois cenários pareçam fascinantes, há um terceiro que não podemos ignorar. Alguns cientistas propõem que o universo poderia experimentar um ciclo infinito de expansão e contração. Esse conceito é conhecido como o universo oscilante. Nesse modelo, o universo passaria por múltiplos ciclos de expansão e contração, criando um ciclo interminável de nascimentos e mortes cósmicas. Mas pode realmente haver um final que se repete eternamente? À medida que exploramos essas possibilidades, surge outra pergunta intrigante. Qual é o papel da energia escura em tudo isso? Essa força misteriosa, que parece estar acelerando a expansão do universo, desafia nossa compreensão da gravidade e de como o cosmos funciona. Se a energia escura continuar dominando, pode levar a um universo que se expande indefinidamente, arrastando tudo para um estado de frio e vazio. Mas se conseguirmos compreendê-la e manipulá-la, poderíamos mudar sua influência sobre o destino do universo? Além disso, o que dizer da matéria escura? Embora não possamos vê-la, sabemos que ela está lá, influenciando a forma como as galáxias se agrupam e se movem. Se a matéria escura desempenha um papel crucial na estrutura do universo, então seu comportamento no futuro pode ser determinante para nosso destino. Se a matéria escura se comportar de maneira diferente do que pensamos, poderia nos levar a um final que ainda não imaginamos. E não podemos esquecer a possibilidade de que existam universos paralelos. Algumas teorias sugerem que nosso universo pode ser apenas um entre muitos em um vasto multiverso. Se isso for verdade, significa que o fim do nosso universo não é realmente o fim. Talvez enquanto nosso universo esfria e escurece, outros universos possam estar nascendo e evoluindo em realidades que são completamente diferentes da nossa. À medida que refletimos sobre esses mistérios, é importante considerar que cada descoberta em cosmologia nos traz novas perguntas. O destino do universo está cheio de incógnitas, e cada resposta pode abrir a porta para um novo conjunto de questionamentos. Devemos aceitar que o universo é um enigma que provavelmente nunca resolveremos completamente? Ou, pelo contrário, a curiosidade humana poderia nos levar a desvendar os segredos mais profundos do cosmos? A busca por respostas sobre o destino do universo não apenas nos ajuda a entender nossa própria origem, mas também nos conecta com o vasto tecido do espaço e do tempo. No final da jornada, poderíamos encontrar um sentido em todo esse caos cósmico? Ou talvez o verdadeiro mistério resida no fato de que o universo em si é uma série de ciclos intermináveis de criação e destruição, onde cada fim é simplesmente um novo começo. Enquanto avançamos nessa exploração, não esqueçamos que a ciência está em constante evolução. As descobertas de hoje podem mudar drasticamente nossa compreensão do que nos espera no futuro. Assim, embora o destino do universo possa parecer incerto, a busca pelo conhecimento é o que realmente define nossa existência neste vasto cosmos. Estamos preparados para enfrentar o que pode ser o fim, ou talvez o novo início de tudo? A resposta a essa pergunta pode ser mais surpreendente do que jamais poderíamos imaginar. Quando tudo começou? Essa é uma das perguntas mais surpreendentes que a humanidade tentou responder. Segundo a teoria do Big Bang, o universo como o conhecemos começou há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Mas o que isso realmente significa? Imagine um ponto extremamente denso e quente, tão pequeno que nem conseguimos visualizá-lo. Nesse minúsculo ponto estava toda a matéria e a energia do universo. Mas o que aconteceu a seguir? Em um instante, esse ponto começou a se expandir. Não foi uma explosão como as que conhecemos, onde algo se rompe e se dispersa. Em vez disso, foi uma expansão do próprio espaço. Esse evento não apenas criou matéria,
mas também tempo e espaço. Mas como algo tão pequeno pode dar origem a tudo o que vemos hoje? Essa é a magia do Big Bang. A expansão foi tão rápida que, em frações de segundo, o universo se tornou imenso. Durante aquele breve momento, coisas extraordinárias aconteceram. As forças fundamentais da natureza, como a gravidade e o eletromagnetismo, começaram a tomar forma. Mas como essas forças se originaram? A resposta está na física fundamental, mas o que realmente importa é que elas estabeleceram as bases para tudo o que viria depois. Agora, o universo não era um lugar amigável nesses primeiros momentos. As temperaturas eram tão altas que as partículas não podiam se unir para formar átomos. Era um mar de partículas subatômicas que colidiam entre si em um caos impressionante. Você consegue imaginar um lugar onde o calor é tão intenso que a matéria não pode existir como a conhecemos? Essa foi a realidade do universo primitivo. Com o tempo, à medida que o universo se expandia e esfriava, as condições se tornaram propícias para a formação dos primeiros átomos. Isso ocorreu cerca de 300 mil anos após o Big Bang. Nesse ponto, o universo se tornou transparente à luz, permitindo que a radiação viajasse livremente. Mas o que isso significa para nós? Significa que a luz que vemos hoje é um eco daqueles primeiros momentos, um vestígio da infância do cosmos. Pouco depois, começaram a se formar as primeiras estrelas. Essas estrelas eram gigantes comparadas às que conhecemos hoje. De fato, algumas eram tão grandes que viveram apenas alguns milhões de anos antes de explodirem supernovas. Mas por que essas estrelas são tão importantes? Porque foram elas que forjaram os elementos mais pesados a partir do hidrogênio e do hélio, elementos que eventualmente se tornariam os blocos de construção dos planetas e da vida. A história do universo não é apenas uma cronologia de eventos, mas uma narrativa de interações e transformações. Cada estrela que nasceu e morreu deixou sua marca no cosmos, enriquecendo o meio interestelar com novos elementos. Você já se perguntou como os átomos de carbono que formam seu corpo vieram a existir? A resposta está nessas antigas estrelas que viveram e morreram há bilhões de anos. Um aspecto fascinante é que o Big Bang não foi um evento isolado. Algumas teorias sugerem que poderia haver outros Big Bangs em diferentes lugares do espaço, criando universos paralelos. O que isso implica para nossa compreensão da realidade? A ideia de um multiverso desafia nossa percepção do que significa ser parte de um universo único. Talvez não estejamos sozinhos em nossa existência cósmica. À medida que o universo continuou se expandindo, as galáxias começaram a se formar. No início, eram apenas pequenos agrupamentos de estrelas. Mas com o tempo, essas se uniram para formar as estruturas massivas que observamos hoje. Mas como as galáxias conseguiram se agrupar em um universo em expansão? Tudo se deve à gravidade, a mesma força que mantém os planetas em órbita ao redor das estrelas. A expansão do universo é outro dos grandes mistérios. Em seu início, se expandiu rapidamente, mas hoje sabemos que essa expansão está acelerando. O que está por trás dessa aceleração? Um conceito intrigante chamado energia escura pode ser a resposta. Mas ainda há muito a investigar. Essa aceleração levanta perguntas sobre o destino final do universo. Ele se expandirá eternamente, parará ou colapsará em um futuro distante? Nesta jornada através do tempo, é crucial lembrar que o universo não é estático. Desde seu início até o presente, tem estado em constante mudança. As galáxias colidem, se fundem e evoluem. Os buracos negros devoram estrelas, e novos mundos se formam em meio a esse caos. Quantos segredos o universo ainda guarda? A exploração desses mistérios é o que impulsiona os cientistas a continuar investigando. Finalmente, o Big Bang não apenas marca o início do universo, mas também o começo de nossa curiosidade. O que há além do que podemos ver? Existem outros universos e realidades? A busca por respostas a essas perguntas nos motiva a continuar explorando, a continuar aprendendo. O universo, com todos os seus mistérios, é um lembrete de que ainda há muito a descobrir e entender. Assim, ao refletir sobre o início de tudo, é fundamental reconhecer o papel que a curiosidade humana desempenha na busca pelo conhecimento. Cada pergunta que fazemos sobre o universo é um passo à frente em nossa compreensão da realidade. A história do Big Bang é apenas o começo de uma narrativa que se desdobra diante de nós, cheia de maravilhas e segredos a serem revelados. Qual será o próximo capítulo nessa história surpreendente? Existem teorias fascinantes que sugerem que nosso universo pode ser apenas um entre muitos, no que chamamos de multiverso. Mas o que isso realmente significa?
podem existir outros universos com leis físicas diferentes, ou até mesmo com formas de vida que não conseguimos imaginar. A ideia de que há mais de um universo pode soar como ficção científica, mas os cientistas estão explorando essa possibilidade com seriedade. Imaginemos por um momento um vasto oceano cheio de bolhas. Cada bolha representa um universo diferente, com suas próprias características e regras. O que aconteceria se um universo tivesse uma gravidade mais forte ou uma velocidade da luz diferente? Como isso mudaria a forma como as estrelas e as galáxias se desenvolvem? A noção de um multiverso nos convida a repensar tudo o que sabemos sobre a própria existência. Uma das teorias mais intrigantes que apoia a ideia do multiverso é a inflação cósmica. Essa teoria sugere que, nos primeiros momentos após o Big Bang, nosso universo experimentou uma expansão extremamente rápida. Mas, e se essa expansão não foi um evento isolado? E se houvesse outros universos bolha que também surgiram durante esse processo? Isso abre a porta para a possibilidade de que cada um desses universos tenha suas próprias propriedades únicas. Agora, pensemos nas implicações de um multiverso. Se há infinitos universos, é possível que exista uma versão de nós mesmos vivendo uma vida completamente diferente? Imagine que em outro universo você decidiu seguir um caminho distinto na sua vida. Como seria isso? Essa ideia pode ser tanto emocionante quanto inquietante, pois levanta perguntas sobre a natureza da identidade e do livre-arbítrio. Outra pergunta interessante é: como poderíamos detectar outros universos? Dado que estão separados do nosso, encontrar evidências de sua existência é um desafio monumental. Alguns cientistas sugerem que poderíamos observar certas irregularidades na radiação cósmica de fundo ou na distribuição da matéria que poderiam indicar interações com outros universos. Mas isso é suficiente para confirmá-lo? A busca continua aberta. Além disso, não podemos esquecer as teorias de cordas. Esta é outra área da física que sugere que as partículas subatômicas não são pontos, mas cordas vibrantes em múltiplas dimensões. E se essas dimensões adicionais nos permitissem conectar com outros universos? Poderíamos, de alguma forma, cruzar as fronteiras entre eles? A imaginação voa diante de tais possibilidades. Alguns cientistas, como o físico teórico Max Tegmark, propuseram que tudo o que é matematicamente possível existe em algum lugar do multiverso. Isso significa que não só há universos semelhantes ao nosso, mas também universos onde as regras da física são completamente diferentes. Você imagina um universo onde a gravidade é tão fraca que os planetas não podem se formar? Ou um onde o tempo se move para trás? No entanto, a ideia do multiverso também enfrenta críticas. Alguns argumentam que não há evidência observável que sustente essa teoria, o que a torna mais especulativa do que científica. Mas a falta de evidência é suficiente para descartar uma ideia tão radical. A história da ciência está cheia de conceitos que, em seu momento, pareciam impossíveis até que se tornaram evidentes. Ainda assim, a busca por respostas sobre o multiverso se entrelaça com perguntas filosóficas profundas. O que significa ser humano em um universo onde podem existir infinitas versões de nós? A busca por sentido e conexão se torna ainda mais complexa em um contexto onde a realidade pode ser apenas uma de muitas. As teorias do multiverso também nos levam a refletir sobre a natureza do destino. Se há infinitas possibilidades, somos realmente responsáveis por nossas escolhas? Ou nossas vidas estão determinadas pelas condições do nosso universo? Essas perguntas nos convidam a explorar não apenas o cosmos, mas também nossa própria existência e propósito. No fundo, a ideia de um multiverso nos lembra o pouco que realmente sabemos sobre o universo. Cada descoberta nos leva a novas perguntas, e cada resposta abre novas portas. A ciência avança constantemente, e aqueles que trabalham nela estão comprometidos a desvendar os mistérios que nos cercam. A curiosidade humana não tem limites, e o desejo de entender nosso lugar no universo é uma força poderosa. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, pense na possibilidade de que você não está sozinho. Talvez em um canto distante do multiverso haja outros seres olhando para cima, perguntando-se o mesmo. A busca por respostas sobre a origem do universo e a existência de outros universos é uma jornada que apenas começou. E cada um de nós é parte dessa história cósmica. Que descobertas nos aguardam no futuro? Só o tempo dirá. No vasto e enigmático universo, há uma teoria que desperta assombro e curiosidade. A ideia de que tudo o que conhecemos pode ter surgido de um vazio primordial através de flutuações quânticas. Mas o que isso realmente significa?
Como algo tão abstrato pode dar origem a um cosmos tão imenso e complexo? Para entendê-lo, primeiro devemos explorar o conceito de vazio. Na física quântica, o vazio não é simplesmente um espaço vazio. É um lugar cheio de energia potencial, onde partículas e antipartículas aparecem e desaparecem em um piscar de olhos. Esse fenômeno é conhecido como flutuações quânticas. Mas como essas pequenas oscilações podem ter um impacto tão grande no universo? Imagine um mar em calma. Na superfície, tudo parece tranquilo, mas debaixo d'água, as correntes e as ondas estão em constante movimento. Assim é o vazio quântico, aparentemente sereno, mas transbordante de atividade. Neste mar de energia, as flutuações podem ser suficientemente potentes para provocar a criação de partículas. Mas, e se essas flutuações fossem ainda mais significativas? E se pudessem dar origem a algo tão grande quanto o nosso universo? Algumas teorias sugerem que o universo começou como uma pequena bolha de energia, resultado dessas flutuações quânticas. De repente, essa bolha se expandiu, dando origem a tudo o que conhecemos, em um piscar de olhos. A matéria, a energia e o tempo começaram a existir. Mas, e quanto ao espaço? Como o próprio espaço foi criado nessa explosão inicial? É fascinante pensar que, em seus primeiros momentos, o universo não apenas se encheu de matéria, mas também gerou o espaço que permitiria que tudo isso existisse. Esse fenômeno não se assemelha a uma explosão típica, mas bem, é como um balão que se infla, onde o espaço se expande ao mesmo tempo que a matéria se distribui. Mas, que papel desempenham as leis da física nesse processo? As leis da física, tal como as conhecemos, parecem ter surgido com o próprio universo. Antes do Big Bang, não existiam. Então, como é possível que essas leis guiassem o surgimento do cosmos? Alguns cientistas acreditam que as condições do vazio primordial estavam tão bem ajustadas que permitiram que essas leis se desenvolvessem de forma harmoniosa. Mas poderia haver outros universos com leis diferentes, que também nasceram de flutuações quânticas? A ideia de um multiverso é intrigante. Se nosso universo é apenas uma bolha entre muitas, cada uma com suas próprias características e leis físicas, o que isso significaria para nossa compreensão do cosmos? Seríamos apenas um pequeno capítulo em uma história muito maior e complexa, na qual cada universo tem seu próprio destino e evolução? À medida que exploramos essas ideias, nos deparamos com mais perguntas do que respostas. O que acontece com o tempo e o espaço nesse contexto? Se o tempo começou com o Big Bang, e se tudo se originou de flutuações quânticas, isso significa que o tempo é uma propriedade do próprio universo. Um aspecto intrínseco de sua existência? As implicações são profundas e desafiadoras. A ideia de que o universo poderia ter surgido do nada, através de processos que mal começamos a compreender, coloca em dúvida muitos de nossos conceitos fundamentais sobre a existência. Se o universo começou a partir de um vazio, o que isso significa para a noção de nada? É realmente possível que exista um estado de nada no qual tudo pode surgir? O surgimento quântico do universo não é apenas uma teoria científica. Também é um convite a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Estamos realmente sozinhos neste vasto universo ou somos parte de algo muito maior? A busca por respostas a essas perguntas nos leva a explorar os limites da ciência, da filosofia e da espiritualidade. À medida que continuamos investigando a origem do universo, cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. A curiosidade humana nos impulsiona a perguntar, a explorar e a desafiar o que acreditamos saber. A ideia de que nosso universo pode ter surgido de flutuações quânticas é apenas um capítulo em uma história que ainda está sendo escrita. Com cada nova descoberta, nos aprofundamos mais nos mistérios do cosmos. E embora muitos deles possam permanecer sem resposta por um tempo, a jornada para descobri-los é tão fascinante quanto o destino em si. Assim, enquanto continuamos buscando, lembremos que cada pergunta que fazemos é um passo em direção a uma compreensão mais profunda de nosso universo e de nós mesmos. Você sabia que o universo nem sempre foi um vasto espaço cheio de estrelas e galáxias? Nos seus primeiros momentos, tudo era radicalmente diferente. Depois da explosão do Big Bang, o universo começou a se expandir e esfriar, dando início a um novo capítulo em sua história, a formação das primeiras estrelas. Mas, quando exatamente isso aconteceu e como ocorreu? Cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang, o cosmos experimentou um evento fascinante. As primeiras estrelas começaram a brilhar em meio à escuridão. Mas,
O que havia de especial na formação dessas estrelas? Elas eram imensas e brilhantes em comparação com as que conhecemos hoje. Imagine uma esfera de gás tão quente que sua luz poderia ter viajado pelo universo, iluminando o vazio. Que tipo de matéria formava essas primeiras estrelas? Principalmente hidrogênio e hélio, os elementos mais simples e abundantes que se criaram nos momentos iniciais do universo. Mas, como esses elementos tão básicos puderam se unir e formar estrelas? À medida que o universo se expandia, as regiões de gás começaram a se condensar sob sua própria gravidade, criando nuvens densas que, eventualmente, colapsariam para formar essas gigantescas estrelas. É impressionante pensar que essas primeiras estrelas eram tão massivas que algumas delas tinham até 100 vezes a massa do nosso Sol. Mas, o que aconteceu com essas estrelas colossais? Elas viveram vidas curtas, mas intensas, frequentemente terminando em explosões titânicas conhecidas como supernovas. Essas explosões não eram apenas espetaculares, mas também desempenhavam um papel crucial na evolução do universo. Imagine que essas supernovas eram como laboratórios cósmicos, criando elementos mais pesados que o hélio, como o carbono e o oxigênio. Você sabia que esses mesmos elementos são fundamentais para a vida tal como a conhecemos? Isso mesmo. O carbono que compõe nossos corpos e o oxigênio que respiramos foram forjados no coração dessas estrelas primordiais. Mas a história não termina aí. As supernovas também expulsaram grandes quantidades de matéria ao espaço, enriquecendo o meio interestelar com esses novos elementos. Você já se perguntou o que aconteceu com essa matéria? Essa mistura de gases e poeira se tornou o material do qual se formariam novas gerações de estrelas, planetas e, eventualmente, nossa própria Terra. A formação das primeiras estrelas também marcou o início da reionização do universo. Antes desse período, o cosmos estava cheio de átomos neutros, o que significava que a luz não podia viajar livremente. Mas com o surgimento das estrelas brilhantes, a radiação intensa ionizou o hidrogênio, permitindo que a luz se dispersasse e preenchesse o universo novamente. Você pode imaginar um universo em que a luz não podia viajar? Essa era a realidade antes que as primeiras estrelas mudassem o jogo. À medida que o universo continuava se expandindo e esfriando, as primeiras galáxias começaram a se formar, agrupando-se em torno dessas estrelas. Mas, como essas galáxias se formaram? Através da atração gravitacional das estrelas e do gás, elas se aglomeraram em estruturas mais complexas, dando origem às galáxias que conhecemos hoje. As primeiras estrelas não apenas iluminaram o universo, mas também estabeleceram as bases para a formação de sistemas solares e, eventualmente, a vida. O que você pensaria se eu dissesse que cada átomo do seu corpo tem uma história que remonta a esses momentos primordiais? Você é parte de um ciclo cósmico que começou há bilhões de anos. A busca pelas primeiras estrelas também nos levou a desenvolver tecnologias e telescópios avançados. Você sabia que os astrônomos podem observar o brilho dessas estrelas antigas através da luz que viajou por bilhões de anos? Isso nos permite estudar a composição e as características dessas estrelas, nos dando pistas sobre como o universo se formou. De certa forma, as primeiras estrelas são como as avós do cosmos, aquelas que estabeleceram as bases para tudo o que veio depois. Mas, que segredos ainda nos guardam? Apesar de nossos avanços na astronomia, muitas perguntas permanecem sem resposta. Poderemos algum dia entender completamente como essas estrelas nasceram e evoluíram? Refletir sobre a formação das primeiras estrelas nos leva a apreciar a beleza e a complexidade do universo. É um lembrete de que, embora sejamos uma pequena parte deste vasto cosmos, nossas histórias estão entrelaçadas com a história do próprio universo. Cada estrela, cada galáxia, cada elemento em nosso corpo tem uma origem que remonta a esses momentos iniciais, um testemunho da magia que ocorreu na escuridão do espaço. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que está observando o legado dessas primeiras estrelas, um legado que continua a nos inspirar a explorar, a perguntar e a descobrir. O universo continua sendo um lugar cheio de mistérios, e cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas, mantendo viva a curiosidade que nos define como seres humanos. Você já parou para pensar alguma vez na incrível precisão com que nosso universo se formou? Imagine que o destino de tudo o que conhecemos dependia de uma série de condições iniciais tão exatas que a menor mudança poderia ter alterado completamente o resultado. O que aconteceria se eu te dissesse que nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era um lugar extremamente frágil e delicado?
A história do universo é uma dança de equilíbrio, onde as forças fundamentais e as constantes físicas se alinharam de maneira extraordinária. Por exemplo, se a gravidade tivesse sido um pouco mais forte, as estrelas teriam se formado rápido demais e teriam consumido seu combustível antes que pudessem criar a diversidade de elementos que agora nos cercam. Quem poderia imaginar que a própria vida poderia depender de um delicado equilíbrio nas forças cósmicas? Além disso, se a força eletromagnética fosse ligeiramente mais fraca, os átomos não teriam a capacidade de se unir para formar moléculas complexas. O que isso significa para nós? Sem essas moléculas, não existiriam a água, as proteínas nem, claro, a vida como a conhecemos. É fascinante pensar que, nos primórdios do universo, foram estabelecidas as bases para tudo o que existe. A constante de Hubble, que mede a expansão do universo, também é um exemplo dessa precisão. Se essa constante tivesse sido diferente, o universo poderia ter colapsado sobre si mesmo, ou, ao contrário, continuar se expandindo indefinidamente sem formar estruturas como galáxias. Como pôde ocorrer tal coincidência? Algumas teorias sugerem que a vida poderia ser, de alguma forma, um produto dessa exatidão cósmica. Mas e a matéria escura? Embora não possamos vê-la, acredita-se que represente aproximadamente 27% do universo. Sem sua influência, as galáxias não poderiam ter formado suas estruturas. Não é impressionante pensar que algo tão misterioso como a matéria escura tenha desempenhado um papel tão crucial na criação do nosso universo? E não esqueçamos da energia escura, que compõe cerca de 70% do universo. Essa força misteriosa está impulsionando a expansão acelerada do cosmos. O que isso significa para o futuro do universo? A energia escura pode ser a chave para entender como o cosmos evoluirá e, possivelmente, seu destino final. O equilíbrio inicial do universo também nos leva a refletir sobre o papel das interações entre partículas. Desde as primeiras frações de segundo, as partículas subatômicas começaram a interagir de maneiras que determinariam a forma como se agrupariam e evoluiriam. Como foi orquestrada essa complexa sinfonia de interações para dar origem a tudo o que vemos hoje? A simetria também desempenha um papel. Nas primeiras etapas do universo, as leis da física eram simétricas. No entanto, à medida que o universo se expandiu e esfriou, essas simetrias foram quebradas, permitindo que diferentes tipos de partículas se formassem. Por que a natureza escolheu quebrar essa simetria? Isso faz parte de um projeto maior ou é simplesmente uma consequência do caos primordial? Além disso, a produção de elementos nesses primeiros momentos foi um processo impressionante. Nos primeiros 3 minutos, formaram-se os núcleos de hidrogênio e hélio, os blocos de construção de toda a matéria no universo. Como é possível que uma série de reações nucleares tão complexas possa ter dado origem à diversidade química que vemos hoje? À medida que o universo continuava se expandindo, as condições se tornavam mais favoráveis para a formação de estruturas mais complexas. As primeiras estrelas, formadas cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang, eram gigantes em comparação com as que conhecemos hoje. Você consegue imaginar observar essas primeiras estrelas brilhando na escuridão do cosmos, lançando as bases para a criação de galáxias e planetas? Além disso, a estabilidade das condições iniciais do universo levanta questões sobre a possibilidade de vida em outros lugares. Se as condições em outros universos fossem diferentes, teriam a mesma capacidade de formar vida? Esse equilíbrio perfeito poderia ser um fenômeno extraordinário e único em nosso universo ou uma característica comum em todo um multiverso. O fato de que todo esse complexo entrelaçamento de interações e condições iniciais tenha permitido a existência de um universo em que podemos refletir sobre sua origem é verdadeiramente impressionante. O que isso significa para nossa compreensão de nós mesmos e nosso lugar no cosmos? Estamos destinados a continuar buscando respostas a esses mistérios, ou é suficiente nos maravilharmos com a beleza do universo? Enquanto continuamos explorando e desvendando os segredos do cosmos, é vital lembrar que cada descoberta nos aproxima um passo mais de entender nossa própria origem. As perguntas que surgem dessa busca nos empurram a investigar além do conhecido, a aprofundar no que nos cerca e a questionar a própria natureza da realidade. A história do equilíbrio perfeito do universo não é apenas um relato de como chegamos até aqui, mas também um lembrete de que somos parte de algo muito maior. A curiosidade humana e a busca pelo conhecimento são forças que nos levaram a explorar os confins do universo. Até onde chegarão nossas perguntas e descobertas, só o tempo dirá.
que aconteceria se eu te dissesse que o universo está em constante movimento, um vasto cenário onde as galáxias se afastam umas das outras? Este fenômeno foi descoberto pelo astrônomo Edwin Hubble em 1929. E sua descoberta mudou nossa compreensão do cosmos para sempre. Mas o que significa realmente que o universo está em expansão? E como sabemos que esse processo não vai parar? A ideia de um universo em expansão nos leva a pensar em um momento crucial na história do cosmos. Logo após o Big Bang. Naquele tempo, tudo o que conhecemos estava comprimido em um ponto diminuto. Ao se desprender dessa singularidade, o espaço começou a se esticar, criando um vasto vazio onde as galáxias teriam a oportunidade de se formar e se desenvolver. Mas como isso se traduz na realidade que observamos hoje? A resposta está em como as galáxias se comportam. Ao observá-las através de telescópios, os cientistas notaram que, na sua maioria, parecem estar se afastando de nós. Não é surpreendente pensar que, se olharmos para o céu todas as noites, estamos vendo um universo que está se expandindo constantemente, como um balão que se infla. Mas o que isso nos diz sobre o futuro do cosmos? Algumas teorias sugerem que essa expansão continuará para sempre. Imagine um universo que se afasta, onde as galáxias se separam cada vez mais, até que, eventualmente, já não podemos vê-las umas às outras. Nesse cenário, o universo esfriará e escurecerá, tornando-se um lugar cada vez mais solitário. Mas há mais perguntas do que respostas. E se a expansão do universo não for constante? E se houver um ponto em que ela pare e comece a se contrair? Existem outras teorias que propõem um destino alternativo para nosso universo. A ideia do grande colapso sugere que, após um tempo, a gravidade poderia superar a força da expansão e, consequentemente, o universo começaria a se contrair. Tudo o que conhecemos poderia retornar a um ponto singular, como um ciclo eterno de expansão e contração. Mas, poderíamos realmente experimentar isso? O que aconteceria com tudo que existe nele? Para entender essas possibilidades, os cientistas têm estudado a energia escura, uma força misteriosa que parece estar acelerando a expansão do universo. Embora saibamos que ela está presente, ainda não compreendemos completamente suas propriedades. Poderia a energia escura ser a responsável por fazer o universo continuar se expandindo a um ritmo acelerado? Isso abre um mar de perguntas. O que é a energia escura? De onde vem? E o mais intrigante, poderiam existir outras forças que ainda não descobrimos? À medida que continuamos explorando essas questões, nos deparamos com a ideia de que o universo não só se expande, mas também está cheio de surpresas. Desde a formação de novas estrelas até o colapso de outras, cada canto do cosmos está em constante mudança. E, no entanto, há um equilíbrio que parece reger essa dança cósmica. Por que novas galáxias se formam em meio a esse vasto vazio? Que forças estão em jogo? As observações modernas revelaram que o ritmo de expansão do universo não é uniforme. Algumas regiões estão se expandindo mais rápido do que outras. E isso nos leva a questionar se as leis que conhecemos são universais ou se há variações que ainda não conseguimos detectar. Existem áreas do cosmos que estão experimentando um comportamento diferente? Que segredos ainda nos restam por descobrir nas profundezas do espaço? O estudo do universo em expansão também nos convida a olhar para trás no tempo. Cada vez que observamos uma galáxia distante, estamos vendo como era o universo no passado. Portanto, quanto mais longe olhamos, mais antigo é o universo que observamos. O que a luz e a energia desses corpos celestes nos dirão sobre os primeiros momentos da criação? Poderiam essas pistas nos ajudar a entender melhor o início de tudo? Além disso, o estudo da expansão do universo tem implicações profundas em nossas teorias sobre a cosmologia. Quanto mais compreendemos sobre como o universo se comporta, mais perguntas surgem. Poderia haver um momento em que tudo volte a se unir, ou estamos destinados a um futuro em que tudo se afaste irreversivelmente? Cada descoberta nos leva a novas interrogações. E a busca por respostas nunca para. Refletir sobre a expansão do universo nos convida a considerar nosso lugar no cosmos. O que significa ser parte de um universo que não só é vasto, mas que também está em constante mudança? A ideia de que as galáxias se afastam umas das outras, de certa forma, também nos lembra da fragilidade de nossa existência. Este é um lembrete de que o universo é um lugar dinâmico, cheio de mistérios que ainda estão esperando para serem desvendados. À medida que avançamos em nossa exploração do cosmos, a expansão do universo nos oferece um vislumbre do que está por vir.
A curiosidade humana sempre foi um motor para a descoberta, e cada nova peça de informação nos aproxima um passo mais de compreender a origem e o destino do universo. A busca por respostas é interminável, e talvez no caminho descubramos não apenas a natureza do cosmos, mas também nossa própria humanidade em sua imensidão. Assim, enquanto olhamos para o céu estrelado, lembremos que cada estrela, cada galáxia e cada canto do universo tem sua própria história para contar. A expansão do universo é um lembrete de que estamos em uma jornada extraordinária, onde cada pergunta nos leva a novas maravilhas. Que outros segredos aguardam na vastidão do espaço? A busca pelo conhecimento nunca termina. Que é o que realmente aconteceu nos primeiros minutos do universo? Muitas vezes pensamos na origem do cosmos como um evento isolado, mas na verdade foi uma série de processos fascinantes que deram vida aos elementos que hoje compõem tudo o que conhecemos. Você consegue imaginar um universo onde não existissem os elementos que formam as estrelas, os planetas e, claro, nós mesmos? Essa é a realidade que enfrentamos nos primeiros instantes após o Big Bang. Um momento crucial ocorreu apenas alguns minutos depois daquela explosão de energia e espaço. Nesse breve período, uma mistura de partículas subatômicas começou a se unir para formar os primeiros núcleos dos elementos mais leves. Mas como esses elementos se formaram exatamente em um ambiente tão extremo? Em condições de calor e pressão inimagináveis, as partículas mais simples, como prótons e nêutrons, começaram a se combinar. Esse processo, conhecido como nucleossíntese primordial, é fundamental para entender como se formou o universo que conhecemos hoje. O hidrogênio, o elemento mais abundante no universo, foi o primeiro a surgir. Mas não esteve sozinho. Junto a ele, formou-se o hélio, que, embora seja menos abundante, é crucial para a formação de estrelas. Você já se perguntou por que há tanto hidrogênio no universo? A resposta reside nesta etapa inicial. Quando o universo se expandiu e esfriou, os prótons e nêutrons se uniram para criar núcleos de hidrogênio e hélio, lançando as bases da matéria que conhecemos. Mas isso não é tudo. Durante esses primeiros minutos, também se formaram vestígios de outros elementos como o lítio e o berílio. Embora em quantidades muito menores, esses elementos são igualmente importantes. Você já se perguntou o que aconteceria se não tivessem se formado? Sem esses elementos, a química do nosso universo seria radicalmente diferente e a vida como a conhecemos poderia ser simplesmente impossível. Esse processo não foi instantâneo. Na verdade, durou apenas alguns minutos. Mas as implicações do que ocorreu são enormes. Durante esse tempo, as condições eram tão precisas que até mesmo uma leve variação teria mudado o resultado. Por que é tão difícil de acreditar? A resposta está na delicada dança de forças fundamentais que operam no universo. A gravidade, a força eletromagnética e até mesmo a força nuclear desempenharam um papel crucial nesse cenário. Cada um desses elementos leves se tornou o bloco fundamental para formar tudo o que existe. À medida que o universo continuava se expandindo e esfriando, esses núcleos de hidrogênio e hélio se agruparam, eventualmente formando átomos completos. Você consegue imaginar um universo cheio de luz e energia, mas vazio de matéria? Essa foi a realidade antes que esses átomos começassem a se unir e formar as primeiras estrelas. Algumas dessas estrelas foram gigantes, muito maiores que o nosso Sol, e sua vida foi intensa, mas breve. Por que a vida de uma estrela é tão importante? Porque ao final de sua vida, explodem em poderosas supernovas, dispersando os elementos que criaram por todo o universo. Assim, o que começou nesses primeiros minutos se transforma na matéria que dará origem a novos sistemas solares e, eventualmente, à vida. Mas por que os cientistas estão tão certos de que esses eventos ocorreram dessa maneira? Graças à observação e à pesquisa, eles conseguiram reconstruir os processos que deram origem à formação dos primeiros elementos. Por exemplo, a abundância de hidrogênio e hélio que observamos no cosmos atual coincide com as previsões da nucleossíntese primordial. Isso não é apenas uma coincidência, é uma confirmação de que nossas teorias sobre a origem do universo são, em grande parte, corretas. No entanto, o mistério não termina aí. A pergunta de por que esses elementos se distribuíram da maneira que o fizeram continua sendo uma área ativa de pesquisa. Que fatores influenciaram a quantidade exata de cada elemento? À medida que exploramos o universo, continuamos descobrindo novas galáxias e sistemas estelares que nos oferecem pistas sobre como esses elementos se formaram e evoluíram. À medida que o universo se expandia,
também se tornava mais complexo. A formação dos primeiros átomos permitiu que a luz viajasse livremente, fazendo com que o universo se iluminasse. Você consegue imaginar um universo escuro e opaco? Essa foi a realidade antes que a matéria se organizasse em átomos. Esse novo estado permitiu que a luz se propagasse e, com o tempo, iluminou os vastos espaços do cosmos. A história dos primeiros minutos é apenas o começo de um relato muito maior. A criação dos elementos mais leves foi um passo essencial na evolução do universo. Sem esses primeiros momentos, as estrelas, os planetas e, em última instância, a vida mesma não existiriam. A forma como esses elementos se distribuíram e se uniram marcou o destino do cosmos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que a luz que vê é o resultado de processos que começaram há bilhões de anos. Cada estrela, cada planeta, cada átomo em seu corpo tem uma história para contar, uma história que remonta a esses primeiros minutos do universo. A curiosidade por entender nossa origem continua sendo um dos motores da ciência e da exploração, o que mais nos reserva o futuro em nossa busca por respostas sobre o cosmos. O universo é um lugar dinâmico, em constante mudança. Mas o que isso significa para nós? Como afeta nossa compreensão do que somos e de onde viemos? Ao longo de bilhões de anos, o cosmos tem estado em um processo de evolução que nunca para. Cada instante traz consigo novas transformações, desde a formação de novas estrelas até a expansão das galáxias. A pergunta é: o que acontece quando olhamos para o futuro do universo? Podemos prever como será em bilhões de anos? Um aspecto fascinante dessa mudança é a maneira como as estrelas se formam e evoluem. As primeiras estrelas que surgiram após o Big Bang foram titãs de luz, enormes e brilhantes, que viveram vidas curtas, mas intensas. Essas estrelas, ao final de seu ciclo de vida, se tornaram supernovas, espalhando elementos por todo o universo. Mas o que acontecerá com as estrelas atuais? Continuarão brilhando para sempre? Com o tempo, nossas estrelas atuais, que são muito menores e menos brilhantes do que as primeiras, também chegarão ao fim. Os astrofísicos preveem que em cerca de 5 bilhões de anos, nosso Sol esgotará seu combustível e se tornará uma gigante vermelha. Mas isso não é o fim. Após esse processo, se transformará em uma anã branca, um remanescente que lentamente esfriará. Você consegue imaginar um universo sem estrelas brilhantes? À medida que o universo se expande, também esfria. As galáxias se afastam umas das outras e, eventualmente, a escuridão pode se tornar a norma. O que acontecerá com a vida como a conhecemos? Sobreviverá em um cosmos em constante resfriamento? A vida, em sua forma atual, depende da energia que recebe das estrelas. Sem elas, a possibilidade de vida como a conhecemos se reduz drasticamente. No entanto, nem tudo está perdido. A vida sempre encontra uma maneira de se adaptar. Em um universo que esfria, novas formas de vida poderiam surgir, talvez organismos que não dependam do Sol. Mas serão reconhecíveis para nós? Poderiam ser tão diferentes que não poderíamos chamá-las de vida? Outro mistério intrigante é a matéria escura e a energia escura. Juntas, constituem a maior parte do conteúdo do universo e, no entanto, são quase invisíveis. A matéria escura não emite luz nem energia, o que dificulta sua detecção direta. E a energia escura, que impulsiona a aceleração da expansão do universo, continua sendo um enigma. Por que é tão dominante e o que significa para o destino final do cosmos? À medida que o universo continua se expandindo, há teorias que sugerem que pode haver um Big Rip. Esse cenário apocalíptico coloca em dúvida a estabilidade do universo, já que a energia escura poderia se tornar tão poderosa que rasgaria tudo em seu caminho. Mas isso é uma possibilidade real ou apenas ficção científica? Enquanto refletimos sobre esses conceitos, o equilíbrio do universo também se torna um tema central. A sutil dança de forças que permite a existência de galáxias e estrelas é uma conquista extraordinária. Se as condições iniciais do universo tivessem sido ligeiramente diferentes, alguma forma de vida teria surgido. Esse equilíbrio perfeito é um lembrete de quão frágil e surpreendente é nosso cosmos. As galáxias, que parecem estar separadas por vastas distâncias, também estão em movimento. A gravidade mantém unidas as galáxias dentro de aglomerados e superaglomerados. Mas o que acontecerá quando se encontrarem? Algumas teorias sugerem que poderiam se fundir, criando novas galáxias e novas oportunidades para a vida. Poderíamos encontrar novos mundos habitáveis nessas fusões?
Ao observar o céu, é difícil não se perguntar sobre nosso lugar em tudo isso. Disse B. A Terra é apenas um pequeno ponto em um vasto universo. Mas mesmo nessa pequenez, existe uma conexão. As mesmas partículas que compõem nosso corpo foram forjadas no coração das estrelas. Então, somos realmente parte do universo ou o universo é parte de nós? Os mistérios do universo são infinitos, e cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas. A curiosidade humana é insaciável, e à medida que exploramos o cosmos, percebemos que há muito mais a descobrir. As galáxias, as estrelas, a matéria escura e a energia escura são apenas alguns dos elementos que formam esse grandioso quebra-cabeça. A busca por respostas sobre a origem e o destino do universo não é apenas uma jornada científica, mas também uma jornada filosófica. Nos confronta com nossa própria existência, nossas crenças e nosso lugar no cosmos. À medida que continuamos explorando, poderíamos descobrir que não apenas queremos respostas, mas também ansiamos por compreender as conexões que compartilhamos com tudo ao nosso redor. No final, embora o universo possa parecer um lugar caótico e desordenado, também pode ser um espaço de assombro e beleza. A ideia de que o cosmos continua mudando, evoluindo e revelando seus segredos nos convida a fazer parte dessa aventura. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que não está apenas observando estrelas, está contemplando o futuro de um universo que nunca deixa de nos surpreender. Qual será o próximo mistério que descobriremos? Você já parou para pensar no que realmente significa o Big Bang? Este evento, que marca o início do universo como o conhecemos, não foi uma explosão no espaço, como muitos poderiam imaginar. Na verdade, foi algo muito mais fascinante e complexo. Mas como é possível que algo tão monumental não seja uma explosão no sentido tradicional? Para compreendê-lo, é essencial mudar nossa perspectiva. Em vez de visualizar uma explosão que ocorre em um ponto específico, devemos imaginar uma expansão do próprio espaço-tempo. Você já se perguntou o que é o espaço-tempo? É a combinação das três dimensões do espaço e da dimensão do tempo, que se entrelaçam de uma maneira que desafia nossa intuição. No instante do Big Bang, não apenas a matéria se expandiu, mas também o espaço em que essa matéria existiria foi criado. Agora, o que aconteceu nesse primeiro momento? Segundo os cientistas, o universo começou em um estado extremamente denso e quente. Imagine um ponto minúsculo, muito menor que um átomo, onde se concentra toda a energia e matéria do cosmos. À medida que esse ponto começou a se expandir, a energia se transformou em partículas, e essas partículas começaram a se unir para formar os primeiros elementos. Mas como conseguimos entender algo tão abstrato? A chave está nas leis da física. Essas leis que regem o comportamento da matéria e da energia nos ajudam a desvendar o processo dessa expansão. No instante do Big Bang, as forças fundamentais do universo começaram a agir e a influenciar como a matéria se organizava. Isso levanta uma pergunta intrigante. Poderia haver forças que ainda não descobrimos que desempenharam um papel nesse evento? À medida que o universo se expandia, também se resfriava. Esse resfriamento permitiu que as partículas começassem a se unir, criando assim os primeiros núcleos atômicos. Mas o que isso significa para nós? Significa que todos os elementos que compõem nosso mundo, desde o ar que respiramos até as estrelas no céu, têm suas raízes nesses primeiros momentos do universo. Cada átomo em nosso corpo é um vestígio dessa era primordial. No entanto, a ideia de que o Big Bang não foi uma explosão também nos leva a questionar a forma como concebemos o tempo. Antes do Big Bang, o tempo como o conhecemos não existia. É um conceito difícil de assimilar. Se não há tempo, poderia haver algo além do Big Bang? Essa pergunta tem intrigado os cientistas por décadas. É possível que o universo tenha tido um antes que ainda não entendemos? À medida que exploramos essas ideias, é importante reconhecer que o Big Bang não é apenas um evento histórico, é o início de uma história contínua. Um universo em expansão significa que tudo o que vemos hoje é o resultado de um processo em constante evolução. Mas qual é o destino dessa expansão? Ela vai parar algum dia ou continuará para sempre? A visão de um universo que se expande para sempre tem implicações profundas. Algumas teorias sugerem que, em um futuro distante, o cosmos poderia esfriar tanto que as estrelas se apagariam e a escuridão reinaria. No entanto, outras teorias propõem que poderia haver um ciclo, onde o universo se contrai e depois volta a se expandir.
Estamos presos em um ciclo infinito de nascimentos e mortes cósmicas? Cada resposta que encontramos abre a porta para novas perguntas. Nesse sentido, a cosmologia é como um quebra-cabeça que nunca para de crescer. Cada descoberta sobre o Big Bang e a expansão do universo nos leva a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no cosmos. O que significa ser parte de um universo que existe há bilhões de anos? Os cientistas continuam investigando, utilizando telescópios e outros instrumentos avançados para observar e medir o universo. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de uma compreensão mais profunda. Mas apesar dos avanços, ainda há um ar de mistério que envolve o Big Bang. Quantos segredos ainda restam para serem descobertos nas profundezas do espaço? Em última análise, o Big Bang não apenas nos fala sobre a origem do universo, mas também nos convida a questionar nossa própria realidade. Ele nos lembra que, embora possamos nos sentir pequenos em meio à imensidão do cosmos, cada um de nós é parte dessa incrível história de expansão e evolução. Não é fascinante pensar que em cada canto deste vasto universo há outros como nós, questionando sua própria existência? A ciência continua avançando e cada resposta que encontramos nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos que o universo tem reservado. Mas sempre haverá mais perguntas, mais mistérios a explorar. E talvez, nesse constante questionamento, resida a verdadeira essência de nossa curiosidade humana. Então, o que o futuro nos reserva em nossa busca para compreender o vasto e enigmático universo que habitamos? O que aconteceria se eu te dissesse que antes do Big Bang, o conceito de tempo como o conhecemos não existia? Este é um mistério que tem fascinado cientistas e pensadores ao longo da história. Antes da explosão que deu origem ao nosso universo, não havia um antes que pudéssemos compreender. Mas o que isso realmente significa? Para entendê-lo, primeiro devemos nos aprofundar na natureza do próprio tempo. O tempo é uma das dimensões que compõem nossa realidade, junto com o espaço. Assim como não podemos ter um espaço sem dimensões, também não podemos ter tempo sem eventos que o marquem. Mas o que acontece quando não há nada? Se não há matéria, energia nem eventos, como poderia existir o tempo? Este enigma nos leva à conclusão de que o tempo e o espaço nasceram juntos, naquele instante primordial do Big Bang. Imagine um balão desinflado, não tem forma nem volume, e se parece com o nada. Agora, se você começar a inflá-lo, verá como ele se expande e toma forma. De certa forma, o Big Bang foi o momento em que o balão do universo começou a se inflar, criando não apenas o espaço que habitamos, mas também o tempo que experimentamos. Mas o que havia antes dessa expansão? Essa é a pergunta que ainda nos desconcerta. A ideia de que o tempo começou com o Big Bang desafia nossa intuição. Estamos acostumados a pensar no tempo como uma linha contínua, na qual podemos olhar para o passado e planejar o futuro. No entanto, no contexto do universo, o passado se torna um conceito borrado. Se o tempo não existia antes do Big Bang, podemos realmente falar de um passado em termos universais? Este é um dilema que muitos filósofos também exploraram. Algumas teorias sugerem que o universo poderia ter passado por ciclos de expansão e contração, o que implicaria que o tempo poderia ter uma natureza cíclica. Mas, se for assim, por que não lembramos desses ciclos anteriores? A memória do universo permanece no mistério, e cada tentativa de desvendá-lo nos leva a mais perguntas. A curiosidade humana nunca para. E é precisamente essa busca por respostas que nos impulsiona a investigar mais. Ao longo da história, diferentes culturas apresentaram suas próprias ideias sobre a origem do tempo. Desde mitologias que falam de deuses criando o mundo em 7 dias, até teorias científicas que exploram o vazio quântico. No entanto, todas essas narrativas compartilham um elemento comum: a necessidade de entender nosso lugar no cosmos. Que papel desempenhamos em uma história que começou sem tempo? Os físicos teóricos frequentemente se perguntam se o tempo é uma ilusão. É possível que nossa percepção do tempo seja simplesmente uma construção de nossa mente, em um universo onde tudo está em constante mudança? A noção de um tempo absoluto pode ser enganosa. Talvez o tempo não seja uma linha, mas uma série de momentos interconectados que experimentamos de maneira sequencial. Mas como isso se relaciona com a criação do universo? O tempo, em sua essência mais pura, poderia ser visto como uma sequência de eventos. Desde a expansão do universo até a formação de estrelas e galáxias, cada acontecimento marca um ponto no tempo. No entanto, se o tempo começou com o Big Bang,
Como podemos medir o que ocorreu antes dessa explosão? Nossa compreensão do tempo se baseia na observação e na experiência, mas o que há dos momentos que precederam tudo o que conhecemos? É fascinante pensar que a cada dia, a cada segundo, estamos vivendo em um universo que continua a evoluir. O tempo continua seu curso, e a cada nova descoberta, nossa compreensão da origem do universo se expande. No entanto, o enigma do tempo continua sendo um dos maiores desafios da cosmologia moderna. Como podemos reconciliar nossa percepção linear do tempo com a ideia de que, no fundo, pode não ter existido antes do Big Bang? À medida que os cientistas continuam a explorar esses mistérios, torna-se evidente que o tempo não é apenas uma ferramenta para medir a duração de eventos. É uma parte intrínseca da própria realidade. A busca por respostas sobre a origem do tempo nos leva a questionar o que sabemos e a considerar novas possibilidades. Poderíamos algum dia entender a verdadeira natureza do tempo e sua relação com o universo? Esta jornada através do tempo e do espaço nos lembra que, embora haja muitas perguntas sem resposta, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos. E nessa busca interminável, encontramos a essência da exploração humana, a necessidade de entender, de conectar e de descobrir. Então, o que o tempo realmente significa para nós? Talvez nunca saibamos completamente, mas a busca pela verdade é uma jornada que vale a pena empreender. Em última análise, o tempo pode ser considerado um presente do universo, uma dimensão que nos permite experimentar a vida e a existência. Nos convida a refletir sobre nosso lugar neste vasto cosmos e a apreciar cada momento. Embora o tempo tenha começado com o Big Bang, sua essência continua sendo um mistério que nos motiva a seguir explorando. Você se atreve a continuar questionando, a continuar buscando? A história do tempo é, em última análise, a história de todos nós. Cada segundo conta, cada instante é um passo em nossa jornada através da existência. E embora a origem do tempo possa ser um mistério, o que importa é o que fazemos com o tempo que temos. A curiosidade é o motor que nos impulsiona, e o desejo de compreender é o que nos une a todos nesta busca pelo conhecimento. E assim, seguimos em frente, buscando respostas no vasto universo que nos rodeia. Um universo onde o tempo e o espaço se entrelaçam em uma dança interminável. O que aconteceria se eu te dissesse que, apesar de tudo o que aprendemos sobre a origem do universo, ainda há mais perguntas do que respostas? A busca pelo conhecimento sobre como tudo começou nos leva a refletir sobre nossa própria existência e o lugar que ocupamos neste vasto cosmos. Que mistérios ainda nos restam para descobrir? E como essas incógnitas podem afetar nossa compreensão do universo em que vivemos? A origem do universo é um tema que fascina a humanidade desde tempos imemoriais. Cada descoberta que fazemos parece abrir a porta para novas perguntas. Por exemplo, por que o universo tem uma estrutura tão perfeita? Que forças o moldaram em seus primeiros instantes? À medida que exploramos essas perguntas, também nos deparamos com a realidade de que, embora tenhamos avançado muito, ainda estamos no topo de um iceberg cósmico. A cosmologia nos ensina que o universo não é simplesmente um cenário onde ocorrem eventos. É um processo dinâmico e em constante evolução. Mas, o que isso significa para nossa compreensão da própria vida? Se o universo está em constante mudança, que papel desempenhamos nesta história? Somos meros observadores ou temos um impacto na trama da existência? A ciência forneceu ferramentas para entender algumas das características mais estranhas do universo, como a matéria escura e a energia escura. No entanto, o que dizer daquelas coisas que ainda não conseguimos ver ou medir? Existem dimensões ocultas ou realidades paralelas que desafiam nossa percepção? Cada resposta que encontramos parece abrir novas portas para o desconhecido. Ao refletir sobre o tempo e o espaço, nos deparamos com a noção de que o tempo, tal como o entendemos, começou com o Big Bang. Mas o que isso realmente significa? O que havia antes que o tempo começasse a fluir? É possível que o conceito de antes seja apenas uma limitação de nossa compreensão? A natureza do tempo continua sendo um dos maiores mistérios da física. A busca por respostas também nos leva à pergunta se estamos sozinhos neste vasto universo. A ideia de que existem outros mundos habitáveis, ou até mesmo civilizações avançadas, desperta nossa imaginação. O que aconteceria se um dia encontrássemos vida extraterrestre? Como isso mudaria nossa percepção de nós mesmos e de nosso lugar no cosmos? À medida que avançamos em nossa exploração, é crucial lembrar que cada descoberta traz consigo uma responsabilidade.
A forma como entendemos o universo afeta não apenas nossa visão de mundo, mas também como interagimos com ele. Estamos preparados para aceitar a complexidade e a maravilha do que descobrimos? Ou preferimos nos apegar a explicações simplistas que não abrangem a totalidade da realidade? Ao encerrarmos este capítulo sobre os mistérios da origem do universo, é importante lembrar que a curiosidade é o motor que impulsiona nosso desejo de saber mais. A ciência e a filosofia muitas vezes se entrelaçam nesta busca, e cada pergunta que fazemos é um passo em direção a uma compreensão mais profunda. Então, o que vem a seguir? Qual será a próxima grande pergunta que nos levará a explorar além do conhecido? O caminho para o conhecimento é interminável, e cada resposta que encontramos é apenas um degrau a mais em uma escada que parece não ter fim. Ao olhar para o céu estrelado, lembremos que cada estrela é um lembrete de que, embora tenhamos percorrido um longo caminho, ainda temos muito a descobrir. Estamos prontos para continuar explorando? Finalmente, a busca pela origem do universo é, em última análise, uma busca por nós mesmos. As perguntas que fazemos sobre o cosmos são reflexos de nossa própria existência. Assim, ao olhar para o vasto universo, não estamos apenas buscando nosso lugar nele, mas também tentando entender quem somos e o que significa ser humano em um universo tão imenso e misterioso. Embora o futuro possa ser incerto, uma coisa é certa: a curiosidade nunca se apaga. Ela nos convida a continuar buscando, a continuar questionando e a continuar aprendendo. Nesta jornada cósmica, cada um de nós tem um papel a desempenhar. Então, qual será seu próximo passo nesta emocionante aventura de descobrir os segredos do universo? A exploração está apenas começando e as possibilidades são infinitas.